Gente, hoje eu vou fazer para vocês uma barca de brigadeiros maravilhosa, deliciosa, pra gente poder vender agora no Dia dos Namorados. Se você não for vender, você pode fazer com o seu love também, né? Tá valendo. Eu vou mostrar a minha forma de fazer minha barca chocolatuda. A barca da Grandoces, ela é um pouquinho diferente da maioria das barcas que a gente vê por aí. Então eu vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui, ó, pra vocês como é que eu faço a barca da Grandoces. E hoje eu vou anotar tudo que a gente fizer, porque eu quero precificar junto com vocês essa barca lá nos meus stories amanhã sem falta. Compromisso marcado com vocês. Vou precificar ela, porque além de aprender como é que eu faço minha barca, vocês vão aprender também como é que eu faço para precificar essa barca e todos os produtos que eu tenho aqui na Grandoces, tá bom? Então assim, gente, ó, hoje eu escolhi pra gente fazer aqui a live essas formas aqui, ó. Essas formas simplesinhas. Por que eu trouxe essas formas? Primeiro, porque a gente vai mostrar a importância dessas formas no nosso dia a dia, tá? Tanto para poder decorar essa barca que eu vou fazer, como também para decorar nossos brigadeiros, também uma excelente opção. Então eu vou trazer essas forminhas, que são as forminhas mais simples, tá? Da Porto Formas, pra gente trabalhar aqui e decorar nossa barca. Essa barquinha, ó, vou botar aqui em minha mão só para vocês terem noção do tamanho dela, tá? É uma barca pequena, tá bom? O modelo dela, essa daqui a marca é Galvanotec, o modelo 935, certo? Você acha em loja de embalagens, não é difícil de achar, é super fácil de achar. Nela cabem 18 docinhos e eu vou mostrar pra vocês por que cabe somente 18. Tá certo? Vou usar aqui, ó, cobertura fracionada pra gente ser mais rápido. Eu quero que essa live seja bem dinâmica, bem rápida, que você aprenda bastante hoje aqui, tá? Ou se você quiser fazer com chocolate nobre também, fique à vontade. Eu vou usar hoje brigadeiro, casadinho e brigadeiro branco. Então eu pensei, de um chocolate branco, poderia trazer aí esse gostinho mais enjoativo, tá? Então eu vou trabalhar com chocolate meio amargo. E vou mostrar pra vocês como fica lindo também com chocolate meio amargo. Às vezes a gente tem aquele preconceito de que só vai ficar bonito pra colorir depois se for com o chocolate branco, mas não. O chocolate meio amargo também fica muito legal e fica super prático da forma que eu vou colorir aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Coloquei 30 segundinhos no micro-ondas e vou colocar mais 30, até que a minha cobertura esteja do jeitinho que eu quero, que é bem fluida. Mais 30 segundinhos. Na minha barca, eu não vou usar forminhas. Por que eu disse pra vocês que a minha barca é diferente das barcas que a gente vê por aí? Normalmente, as barcas que a gente vê, barca de brigadeiro, são os brigadeiros dentro da barca. A barca nada mais é do que uma embalagem como outra qualquer. E aqui eu não vou mostrar pra vocês isso, vou mostrar pra vocês uma barca super chocolatuda para comer de colher. Tem coisa mais romântica e mais apaixonante do que você comer ali, ó, aquela delícia de chocolate, de brigadeiro, do lado do seu amor, e ainda de colherzinha. Não precisa sujar as mãos, meu amor, é de colherzinha. E aí, ó, já capricha no momento, já tá no momento ainda mais romântico ainda. Ó, o meu chocolate com mais 30 segundos já ficou bem fluido. E aqui uma dica importante pra vocês. Às vezes, fica ainda uns pedacinhos, só que o chocolate tá quente. Se eu coloco ele mais 30 segundos, é desnecessário. Eu vou elevar a temperatura dessa cobertura além do que eu preciso. Então, o que é que eu faço? Eu continuo mexendo mais um pouco, para que esses pedacinhos, esses gruminhos, eles se dissolvam naturalmente com o calor que já está aqui nesse chocolate. Eu não preciso aquecer novamente. Chocolate, cobertura, é questão de movimento e paciência. Precisa ter paciência para não acabar queimando a cobertura, ficando uma cobertura dura, né? Aquela pastosa, enfim. Ó, vou colocar aqui na forminha, direto na forminha, um pouquinho desse chocolate.
dessa cobertura já derretidinha, tá? É bem pouquinho mesmo, eu vou até pesar, porque como a gente vai precificar depois, lá nos meus stories, eu preciso saber exatamente a quantidade de chocolate que eu usei para fazer esse aplique. Porque se eu não souber a quantidade, eu não tenho como precificar. Precificação é justamente isso, gente. É a gente saber os mínimos detalhes sobre o nosso produto para a gente não errar na hora de vender esse produto. Então, tirei aqui o peso da forma e vou colocar aqui para a gente saber quantos gramas de chocolate eu precisei para fazer o bombom. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho, tá vendo? Ficou bem no limite, mas não passa da borda. Aqui eu tenho 6 gramas. Cada aplique que eu fizer vai ter 6 gramas de chocolate. Então, aqui. Vou fazer mais alguns, porque aí fica melhor na hora da gente escolher como a gente quer decorar nossa barquinha, tá certo? Fica mais fácil na hora de escolher a decoração. Feito isso, preenchi, vou dar umas batidinhas, vou levar para a geladeira esse daqui e vou fazer esse daqui com vocês, vou mostrar para vocês o que é que eu vou aprontar aqui. E esse daqui eu vou fazer uma misturinha, vou pegar aqui um potinho de vidro, poderia ser de plástico, poderia ser qualquer outro, e vou colocar aqui ó, um pouco da minha cobertura, tá? Vou colocar aqui um pouquinho da minha cobertura e eu vou saborizar aqui esse chocolate, certo? Tô usando para saborizar amendoim triturado, mas poderia ser nozes, poderia ser qualquer outra coisa que você quisesse, tá certo? Vou pegar aqui um pouquinho desse amendoim triturado e vou colocar, pouquinho mesmo, tá, gente? Para não interferir no movimento do chocolate dentro da forminha. Misturei aqui esse amendoinzinho no meu chocolate, saborizei o meu chocolate. Ó como fica bem, com a textura bem diferente, né? Por conta dos gruminhos do amendoim. E vou colocar aqui na minha forminha também, tá? Vou colocar na minha forminha, vou fazer o mesmo procedimento. Poderia fazer isso com os saquinhos de confeitar para ficar mais fácil, mas eu vou fazer logo com a colherzinha. Se você se sentir mais confiante em fazer com o saquinho de confeitar, pode fazer também e tá tudo certo, tá bom? Vou pesar esse também para a gente poder precificar direitinho. Tirei o peso da embalagem e do bombom que já está pronto e vou preencher aqui. Vou preencher o espaço todinho, tá? Antes de eu começar a preparar a minha barca, eu preciso preparar tudo que vai dentro da barca. Então eu já boleei os brigadeiros, eu já estou fazendo os apliques, eu já deixei tudo muito, ó, 7 gramas, tá? Sendo que esse daqui ainda tem um amendoinzinho, que foi bem pouquinho que a gente colocou. Então eu sei que para esse coraçãozinho são 7 gramas. Então eu deixo tudo muito perto de mim, tudo muito pronto para poder facilitar o meu trabalho. Isso porque eu tô aqui na live com vocês, né? Para poder não ficar cansativo para vocês e também no meu dia a dia para não ficar cansativo para mim. Tudo que eu vou fazer no meu dia a dia, tudo que é relacionado ao meu trabalho, eu procuro sempre me suprir para eu não ficar com aquele desgaste de ter que parar o que eu tô fazendo para recomeçar outra coisa, para procurar alguma coisa que eu vou utilizar. Então, isso aí, ó, fica essa dica de ouro para vocês. Antes de começar a preparar qualquer coisa que você for fazer, deixe sempre tudo muito perto de você. Quando a gente fala de desgaste, de energia, é energia física mesmo. Porque o nosso trabalho já não é tão fácil assim, né? A gente sabe disso. Então, se a gente tem desgaste durante o processo de produção, tudo fica mais cansativo.
Então é muito melhor que você coloque as coisinhas perto de você, para você evitar esse desgaste durante a produção. Deixa para gastar energia com as vendas. Vai no Instagram, faz as postagens, responde os clientes, sabe? Aí você coloca toda a sua energia do mundo. Eu tô falando de energia física mesmo, tá? Não tô falando de energia de sentimento, não, tá? Então a gente vai lá, ó, e joga duro na hora de vender. Na hora de produzir, a gente tem que produzir com inteligência, tá? A gente tem que produzir com dinamismo, porque aí, desse jeito, a gente não vai querer desistir do processo. O processo é cansativo por si só. Se a gente não usar as ferramentas que a gente tem, né, de técnicas para poder a gente agilizar nosso processo de produção, aí a gente cansa e acha que tá tudo muito chato, muito difícil, muito cansativo. E às vezes nem é. Às vezes é só mesmo uma falta de ajustar aí algumas coisinhas, às vezes é falta mesmo de técnicas para poder sua produção ser mais eficiente, certo? Vou levar esse daqui também pro freezer. Enquanto eu fazia o outro, esse daqui já tá bom. Deixa eu colocar aqui o tapetinho. Esse tapetinho de silicone que salva a vida da gente. Vou colocar aqui, ó, já cobri meu balcão, já não tenho bagunça depois no balcão. Tirei o tapetinho, lavo o tapetinho e tá tudo limpo. É uma coisa também que eu sempre tento passar para minhas alunas, né? Essa questão da organização na hora de produzir. Quanto mais bagunça, quanto mais sujeira, que acontece mesmo, mas quanto mais a gente deixa para o final, mais cansativo fica. Se você vai fazendo de uma forma dinâmica, vai sujando, vai limpando. Aqui, se eu não tivesse um tapetinho, eu iria colocar um plástico filme para me ajudar. Por quê? Terminei minha sujeira, tiro o plástico filme e jogo fora, meu balcão tá limpo. O máximo que eu vou fazer é passar um paninho com álcool, tá tudo lindo e maravilhoso, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês se ficou mais bonitinho. Olha que coisa mais linda. Olha que diamante perfeito esse coração lapidado, feito com uma forma simples, tá? Eu não precisei investir tanto em formas mais caras, eu usei uma forma simples, que é essa daqui, é a 451P, para fazer esse diamantezinho lindo de chocolate. Aqui, gente, ó, eu vou fazer a decoração dele, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Esse pincel é um pincel de maquiagem como outro qualquer, bem simplesinho. A única coisa que eu preciso observar é se ele é macio. Tá vendo como ele é macio? Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Ó, como ele é bem macio, é isso que eu preciso. Eu não posso usar um pincel que seja rígido, porque isso não vai ser legal para a finalização do chocolate, tá? Pode ficar a marca do pincel no chocolate. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando. Ó, aqui ficou uma rebarbazinha. E aí é simples de tirar, ó. A gente tira com a mão mesmo. Só vai terminando o desenhozinho do coração lapidado. Passei aqui minha mão aqui do lado, ó. E ele já tá perfeito. Peguei aqui o meu pincelzinho, passei no pó para decoração. Esse daqui eu estou usando o Marsala, que é um dos meus preferidos para fazer decoração em chocolate meio amargo. Acho que fica realmente muito lindo. O resultado final fica perfeito. Deixa eu tirar aqui mais uma rebarbinha. Pronto. E aí eu vou pintar aqui esse chocolate muito facilmente com o meu pincel. Eu não vou precisar usar álcool de cereal para diluir esse pó, tá? Eu vou só dar umas batidinhas e aí eu vou mostrar pra vocês a diferença. Se ele é assim, ele já tá lindo, com brilho, tá vendo? Agora, olha esse acabamento aqui, que perfeição. Tá dando pra ver? Olha que coisa mais linda. Então eu fiz aqui meu coração Marsala. E eu vou fazer em todos eles, tá? O mesmo pauzinho que caiu aqui, ó. Eu vou, ó, terminando de pintar
e vou desenformar esse coraçãozinho que é duplo. Vou desenformar do lado de cá. Que lindo! Imagine isso aqui para decorar qualquer doce, um cupcake. Olha que coisa mais fofa. Gente, fala sério. Então a gente vai agora também pincel de maquiagem, o mesmo processo, um pincel bem maciozinho. Eu vou pintar meu coraçãozinho com esse pó aqui, pó para decoração também, e eu estou usando o dourado rosé, tá? Coloco aqui, esse pincel é maiorzinho, e aí eu vou colocar aqui e vou pintar os coraçõezinhos. E aí, quando eu faço isso, eu dou uma outra vida para os meus apliques, tá? Diferente de se eu pegar somente o aplique e colocar no docinho. Vai ficar bonito? Vai ficar fofo? Vai. Mas aqui, gente, eu transformo, eu sempre falo isso, a gente tem o poder nas mãos de transformar tudo que a gente faz em algo mais valioso, né? Então, se eu pego e coloco só o apliquezinho de chocolate em cima do doce, eu vou ter um aplique bonito, legal. Mas se eu pego e faço isso aqui, olha que diferença. Tá vendo? Eu dou um glamour. O valor percebido, né? Já que a gente falou de precificação inicialmente, o valor que se percebe desse produto é muito maior com o gasto mínimo. Porque aqui eu só coloquei o pincel dentro do pozinho uma única vez. O pozinho que veio aqui, eu usei e eu faria aqui com esse pozinho que ficou aqui no silicone, no tapetinho. Eu faria aqui pelo menos mais uns 3 com esse único pozinho que eu usei. Então assim, é econômico demais e traz um valor percebido que aumenta o seu poder de vender esse produto, tá certo? Aumenta o preço do seu produto somente com um único detalhe, um detalhe relativamente bom, né? Então, eu vou separar aqui, vou colocar aqui os meus apliques e eu vou começar a montar essa barquinha, tá? Ó, para vocês verem de perto. Olha a praticidade do meu tapetinho. Aqui eu tenho açúcar refinado, sempre eu uso da marca União, tá? Então eu tenho açúcar refinado e tenho pó para decoração vermelho. Eu coloquei um pouquinho de glitter também, vermelho, para poder ficar mais bonitinho. Pode ser com leite? Pode ser com leite, não tem problema. Eu gosto de usar o açúcar porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas o leite, às vezes, de um dia para o outro, ele craquela o doce. O doce fica todo enrugadinho, na verdade, parecendo que é um docinho velho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. De um dia para o outro, às vezes, a depender, até no mesmo dia, porque o leite ele absorve a umidade da massa. Então, às vezes, você fez uma massa perfeita, mas uma massa um pouquinho mais cremosa, né? E essa massa um pouquinho mais cremosa, ela vai ter mais umidade e essa umidade vai passar para o leite. Então, ele absorve a umidade e automaticamente fica com aquela carinha murchinha, que é horrível na hora da gente entregar para o cliente. Não tem como, a gente tem que refazer o docinho. O açúcar ele não tem esse problema, tá? Você vai fazer o docinho temático, né? O docinho como a gente vai fazer aqui agora, passando no açúcar, e você vai ver que ele vai ficar aí, ó, por dias em temperatura ambiente e não vai ter esse problema, tá certo? Então é opcional, pode usar o leite também, se você já estiver acostumado, já tiver suas técnicas aí para usar o leite. Vou colocar aqui, ó, só um pouquinho de manteiga, poderia ser desmoldante também. Eu gosto sempre de trabalhar com a manteiga e é tão pouquinho que realmente não faz diferença, tá? E vou pegar aqui a minha massa. Eu tenho uma massa aqui de brigadeiro branco. Vou mostrar pra vocês a minha massa de brigadeiro branco. Por que eu tô usando uma massa de brigadeiro branco? Porque eu vou colorir esse brigadeirinho. Então
Se eu quiser utilizar uma base, por exemplo, de chocolate num doce rosa claro, obviamente eu vou transferir cor, né, para o meu brigadeiro rosa. Então ele não vai ficar com aquele rosa bonito, aquele rosa nítido, né, com aquela cor vibrante. Então eu sempre uso bases brancas para colorir os meus brigadeiros. E aqui eu vou colorir o brigadeiro diretamente no pó, tá? Eu não vou colorir a massa. Vou pesar aqui, porque eu quero brigadeiros de 20 gramas. Agora uma pausa para mostrar para vocês essa massa, ó. Deixa eu tirar aqui do filme. Olha essa massa aqui de brigadeiro, ó. Preste atenção no meu dedo passando na massa, ó. Olha que massa perfeita. Super cremosa, ó. Com brilho maravilhoso. E se eu contar para vocês que essa massa foi feita com leite condensado semi-desnatado, vocês acreditam nisso? Uma pausazinha aqui na nossa produção para eu falar para vocês sobre brigadeiro gourmet. Por que eu escolhi essa barca de brigadeiro para trazer para vocês? Quarta-feira, dia 5 de junho, eu vou lançar o meu curso online de brigadeiro gourmet. Um curso completo, onde eu ensino a vocês exatamente como fazer uma massa como essa e como saborizar essa massa. No meu curso eu ensino 5 massas base para você produzir no mínimo 40 sabores diferentes. Agora imagine a praticidade da sua produção com 5 massas e 40 sabores no mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque trabalhando com massa base, massa neutra saborizável, você consegue fazer muitos sabores. E você consegue ter um cardápio muito mais cheio de opções, com menos produção, né? Você vai passar menos tempo na cozinha, vai gastar menos porque o seu estoque não vai precisar ser tão grande, porque você vai produzir apenas 5 massas e vai transformar essas massas em outros sabores. Então assim, convido vocês a estarem presentes nessa live na quarta-feira, tá? Dia 5, às 20 horas, no Instagram da Grandoces. E eu vou passar tudo para vocês, os valores, como vocês vão pagar, todos os bônus. Esse curso tem as 5 massas base, mais os sabores, né? Os 40 sabores que você pode fazer com ela. Mas além disso, eu ainda revelo para vocês, dou de presente 40 sabores que eu uso aqui no meu dia a dia. São sabores que estão presentes, né, no meu cardápio o ano inteiro. Eu vou tirando e colocando, brincando com eles, de acordo com as datas também. Então preste atenção, que além de aprender todas as minhas técnicas, tudo que eu faço na minha produção no dia a dia, que hoje me trouxe, né, a ser referência em brigadeiro gourmet na minha cidade, eu vou dar para vocês nesse curso incrível e ainda vou revelar todas as minhas receitas, tá bom? Então fiquem ligadas, quarta-feira, 8 da noite, eu conto com vocês. Vou fazer uma live ensinando decoração de brigadeiros meninos, porque além do lançamento do meu curso, a gente tem um super lançamento, que é do e-book de São João e também da planilha de precificação. Então assim, vai ser um sucesso na quarta-feira às 20 horas e você não pode perder os preços incríveis do dia do lançamento, tá bom? Então voltando aqui pro meu brigadeiro, pra minha massa perfeita, eu vou pesar aqui uns brigadeirinhos com 20 gramas, massa branca, tá? Essa é a minha massa base branca. Vou colocar aqui e vou colorir o meu brigadeiro apenas externamente, tá? Então eu vou bolear aqui bem redondinho e vou trazer aqui pro pó. E eu vou mostrar para vocês como a cobertura fica perfeita com o açúcar também. Fica super aveludado. E eu não preciso ter o trabalho de colorir a massa, porque eu já colori ali no açúcar e vou fazer os brigadeiros coloridos. Tem a opção de colorir a massa? Tem também a opção de colorir a massa. Nesse brigadeiro aqui, eu não quero colorir a massa, eu quero colorir diretamente o brigadeirinho já, como eu vou colocar ele na nossa barca maravilhosa, tá certo? Prontinho. Coloquei aqui os 3 brigadeirinhos. Vou passar bem aqui para poder ter uma cobertura bem legal, tá? E aí eu vou tirar minha luva. Eu não vou bolear esse brigadeiro
de luva não. Eu vou tirar minha luva, vou secar aqui minhas mãos, que às vezes dentro da luva transpira um pouquinho. Com a mão bem sequinha, se você for lavar essas mãos também, a minha dica é essa. Sempre que você for bolear seus brigadeiros, mãos bem sequinhas. Poderia tirar daqui diretamente? Poderia. Mas eu sempre, em todas as ocasiões, eu boleio novamente o meu brigadeiro para ter um acabamento mais perfeito possível. Tá vendo? Olha como fica a cobertura, super aveludada. Vou colocar ele aqui do lado para poder tirar os outros e vou mostrar para vocês. Quando eu boleio novamente, se tratando de leite, de açúcar, eu tiro o excesso, que sempre fica um excessozinho. Então eu tiro o excesso e eu deixo a minha bolinha assim, ó, perfeita. Tá? É isso que eu quero uma bolinha perfeita. Então eu passei aqui, fiz um brigadeiro vermelhão, um vermelho bem intenso, sem precisar colorir a massa do brigadeiro, eu colori apenas ele por fora, tá? Dicas como essas eu passo sempre nos meus stories, então sempre que eu tô fazendo brigadeiros coloridos eu mostro como é que eu tô fazendo, as técnicas que eu tô usando. Então fiquem ligados aí também nos meus stories, que eu tô sempre trazendo tudo que é referente a brigadeiro gourmet, eu estou trazendo para vocês no meu dia a dia também. Porque, gente, eu não só sou professora de confeitaria não, tá? Aqui, lá no caso, que eu tô na Porto, na Grandoce, a gente tem produção diária. Nossa produção é de segunda a sábado. E observe, eu sou confeiteira, eu trabalho de segunda a sábado, meio-dia, entrego os meus pedidos e vendo produtos pro domingo também. Então, assim, é uma opção minha que depois de muito esforço, muito estudo, muita técnica, eu desenvolvi o método que é o Descomplicando o Brigadeiro Gourmet e me permite essa facilidade. É fácil trabalhar com confeitaria? Não é e nunca vai ser, assim como não é fácil em diversas profissões. Mas quando a gente tem a ajuda das técnicas, a gente consegue sim ter uma vida mais tranquila. E hoje eu consigo ter uma vida mais tranquila. Trabalhar até sábado, meio-dia, até 2 horas, como foi sábado passado, que estava muito lotada a minha produção. Trabalhei até 2 horas e tive o resto do sábado para ficar com a minha família, o domingo inteiro para poder curtir, fazer o que eu quisesse. E essa liberdade eu tenho hoje, né, graças a esse método que eu desenvolvi. E tenho também as vendas de segunda a sábado, todos os dias, muitas vendas, porque também eu aprendi a vender os meus brigadeiros, tá bom? Então vamos montar essa barquinha? Vamos lá. Minha barquinha já está higienizada e eu vou montar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar ela para vocês verem melhor. Isso. Pega aqui. Já ajuda, né? Já ajuda bastante. Vamos lá? Ó, minha barquinha aqui. Como é que eu vou fazer com os meus brigadeiros? Ó, eu tenho os brigadeiros aqui prontos. Eu escolhi brigadeiro casadinho e brigadeiro branco, porque além da combinação ser muito perfeita, eu não vou colocar muitos sabores diferentes, porque como é uma barca para comer de colher, eu acho que fica mais suave. Mas fique à vontade, brinque bastante. Se você tiver a opção de dar ao seu cliente a escolha dos sabores também, fique à vontade, porque vai dar super certo. O que é que eu vou fazer com a minha barquinha? Eu vou começar colocando os brigadeiros diretamente na barca, sem forminha nenhuma, tá? Coloquei aqui diretamente na barca e eu vou organizando do jeito que eu quero que fique minha barca bonitinha, tá? Não é simplesmente uma barca, aqui é um presente de Dia dos Namorados. Aqui um casal vai degustar, vai saborear, lembrando de você, de onde ele comprou esse produto. Então, capriche. Vou colocar aqui, ó. Não, vou colocar primeiro o casadinho, que tem 2. Dica do casadinho: sempre coloquem pro mesmo lado, tá? Pra ficar bem bonitinho. Se o pretinho tá pra lá, coloca o pretinho virado pra lá, dos 2 lados que você for colocar o brigadeiro.
eu tenho essa obsessão com organização, porque é o seguinte, eu trabalhei no comércio varejista, né? A minha vida inteira, eu trabalhei no shopping a minha vida inteira. E não tem coisa mais feia, mais angustiante do que uma vitrine bagunçada. Observe, quando você sai para fazer compras, que você olha para aquela vitrine toda perfeita, combinando os looks lindos, uma indicação de calçado, indicação de acessório que combina perfeitamente, você olha, você tem vontade de comprar. Quando o nosso cliente recebe o pedido naquela caixa que a gente teve, né, aquele cuidado de colocar uma caixa bonita e tal, quando ele recebe o pedido, ele está ansioso para ver o que tem dentro da caixa, né, para ver o pedido que ele fez. Ele vai abrir aquela caixa e ele vai olhar para ela. Se ele tiver a impressão de uma vitrine bagunçada, por mais que seus doces estejam deliciosos, pode ter certeza que a impressão dele a respeito do doce não vai ser igual. A forma como ele vai degustar não vai ser igual. Então, uma caixa organizada é extremamente importante para que a resposta seja positiva em relação à degustação do seu produto, certo? Então, quando o cliente abre a caixa, ele vai ver os casadinhos todos virados para o mesmo lado, depois os brigadeirinhos todos organizados, seja qual for o doce, ele não vai ver sujeira, ele não vai ver resto de leite em pó, porque muitas vezes a pessoa boleia o docinho e joga o doce logo na forminha, já dentro da caixa que vai entregar. Então, farelo de leite vai para um lado, vai para o outro, farelo de confeito. Isso não é legal. Então, sempre que você for organizar a sua caixa de entrega para o seu cliente, pense nisso. Minha caixa é uma vitrine bagunçada ou é uma vitrine atrativa? Pode observar. Se você faz sem prestar atenção, comece a prestar atenção, que você vai ver como é interessante essa experiência do primeiro contato. Gente, eu sou louca por vendas, viu? Se a gente for parar para ficar aqui falando de vendas, a gente não faz mais nada hoje. Vamos lá. Coloquei aqui os meus casadinhos e coloquei também os brigadeirinhos vermelhos, ó. Tá vendo que eu brinquei com a composição dos brigadeirinhos vermelhos? Pronto. Agora eu vou colocar mais uma fileirinha. Nessa barquinha vai caber 18 brigadeiros, tá? Então a gente vai ajustando para ficar tudo muito bonitinho. Vou terminar de colocar aqui meus brigadeirinhos e como ela vai, ó, afinando aqui na pontinha, o espaço também vai ficando diferente. Então nesse último sabor aqui que eu escolhi, eu vou colocar 2 aqui, tá? E 1 aqui na pontinha e finalizei a exposição aqui dos meus brigadeirinhos, certo? E aí, o que acontece com esses brigadeirinhos? Aqui, pra mim, se tivesse na forminha, pra mim seria somente uma caixa de doce, não seria uma barca. Então, o que é que eu preciso pensar aqui? Como eu vou preencher esses buraquinhos que estão na minha barca? Então, para isso, eu preparei um recheio super cremoso. Vou preencher todos esses buraquinhos com um recheio, tá? Eu escolhi um recheio de brigadeiro e brigadeiro branco, mas você fique à vontade aí para colocar, preencher com Nutella, com doce de leite, com recheio de ninho, enfim, a sua imaginação, aí a sua criatividade é que vai levar você a fazer as melhores coisas sempre, as melhores escolhas sempre. Quem conhece seus clientes é você. Quem sabe o que seus clientes mais gostam é você. E se você estiver com dúvida, siga a sua intuição, tá? Vá fazendo de acordo com o que você mais gosta. E aí, aos poucos, você vai adaptando para a resposta dos clientes, né? Dependendo da resposta, você vai adaptando o que você tem para oferecer para eles. Ó esse recheio. É um brigadeiro branco em ponto de bico, tá? Eu fiz esse ponto de bico, tá no meu Instagram e tá também no meu canal do YouTube. É Gran Doces também. Então, se você quiser aprender esse brigadeiro em ponto de bico, é só ir lá e conferir tudo que eu deixei pra vocês explicando direitinho. Ó, coloquei aqui um bico, esse que eu tô usando o 1M
buraquinhos. Vou colocar aqui na pontinha na frente. Ah, mas como a gente precisa saber o peso, eu vou colocar minha balança aqui. Ó, quero precificar a quantidade de recheio que eu vou colocar nessa barra, tá? Então, eu zerei aqui o peso e eu tô preenchendo uma parte com o brigadeiro branco e a outra parte eu vou preencher com o brigadeiro de chocolate. Então, eu vou colocando aqui com jeitinho, claro, tá? E eu usei 50 gramas de recheio. Observe, 50 gramas de recheio, gente, é muito pouco comparado à diferença que esse recheio faz na barca, na apresentação final da nossa barca. Quando o cliente bate o olho e diz assim, meu Deus, que coisa incrível, preciso comer isso agora. Então é essa sensação que a gente tem que provocar no nosso cliente. Muito melhor do que pegar uma barca, encher de forminha e virar somente uma caixa de entrega. Não é isso que a gente quer. A gente quer que essa barca seja algo que ele deseje comer de novo. Quando ele pensa assim, ó, acho que eu pedi uma barca daquela pra comer aqui no final de semana. Acho que eu pedi uma barca daquela porque são docinhos, brigadeirinhos iguais ao que você faz e entrega na caixa. Mas a sensação, a experiência gustativa é outra totalmente diferente. E é assim que se vende. A gente vende justamente despertando essas sensações nos nossos clientes, tá? A gente não vende simplesmente porque o nosso doce é gostoso, não. Esqueça isso. Doce gostoso muita gente faz. A gente vende a depender da experiência que a gente provoca no nosso cliente. Olha para esse recheio, ponta de bico, ó, ó, maravilhoso, né? Vou colocar ele aqui de novo, tá? E vamos pitangar a nossa barca, certo? Pri, eu não sei trabalhar com bicos. Gente, o bico M é super fácil de trabalhar, tá? É uma pitanga. É muito fácil de você fazer, não tem segredo nenhum, mas eu vou mostrar de pertinho como é que faz para você ver aí e tentar reproduzir, ó, de pertinho, tá? Vou colocar aqui as pitanguinhas de recheio, porque a minha intenção é preencher qualquer buraquinho na minha barca. Eu quero uma barca chocolatuda para comer de colher, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, preenchendo todos os buraquinhos que a gente encontrar. Encontrei um buraquinho, preencho esse buraquinho. E eu vou botar aqui de novo para ver mais 50 gramas, 56 gramas de recheio de chocolate. Só que aqui eu também vou preencher essa cavidadezinha aqui. E eu posso preencher essa cavidade com metade, metade, né? Então eu vou colocar aqui, ó, metade de chocolate, que aí aumentou para 90 gramas, tá? De chocolate veio para 90 gramas. Tirei a cara do peso que já estava e vou colocar agora o recheio branco, que foi mais 35 gramas. Que deu 85 gramas do branco e 90 gramas do de chocolate, ó. Tá vendo? Que loucura essa barca. Deixa eu botar aqui em cima. Que loucura. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, gente? Aqui tem 10 gramas de confeito. Eu vou colocar esse confeitozinho aqui, que é para não grudar o meu recheio na tampa. Isso também é uma observação muito importante, porque olha o que acontece. Você tem o trabalho de decorar tudo bonitinho, de preparar os apliques, de fazer o brigadeirinho vermelho, de conduzir para ficar tudo bonitinho. Aí você vai e coloca uma tampa que gruda no recheio. A experiência desse cliente não vai ser a mesma de se você coloca um confeito
mas eu não usei nem a metade, ó. Gastei aqui no máximo 5 gramas de confeito granulé, né, da Melkin. E aí eu vou dar para o meu cliente uma outra experiência na hora que ele receber o produto. Ele não vai receber um produto melado. Isso é também para brigadeiro, caixinha de brigadeiro que você entrega e ela tá linda, você posta foto linda e na hora de entregar para o cliente tá com a tampa grudada no doce. Ah, mas ele vai tirar e vai comer o doce. Não importa, o que importa é a experiência que ele vai ter. Ele não vai ver aquele doce lindo que você colocou na caixa, ele vai ver um doce melado, grudado, enfim, não é essa experiência que a gente quer provocar nas pessoas que compram nossos produtos. Para finalizar, eu vou fazer aqui agora, colocar os meus apliques, tá? Então, um aplique eu já vou colocar aqui, para deixar essa barca bem romântica. Coloquei aqui o aplique, esse aqui, ó, do coraçãozinho duplo. Vou usar aqui, ó, o auxílio de um carimbo, tá? Também é uma opção. Esse carimbo tem escrito "Te amo". E eu vou carimbar os meus docinhos vermelhos que eu fiz com o pó para decoração também. Vou colocar aqui "Te amo", com o mesmo pó rosé dali que eu usei no meu coraçãozinho duo, tá? No meu aplique duo, tá? Coloquei aqui "Te amo, te amo, te amo". Ó. Não sei se dá pra ver direitinho. E eu vou colocar um pouquinho do recheio com a pontinha da minha colher. Ou se eu tivesse um bico mais fino, eu poderia fazer também, ó. Vou pegar aqui esse coraçãozinho lapidado que eu passei o pó marsala. Vou melar um pouquinho do recheio e vou colocar aqui em cima do meu brigadeiro, tá? É bem pouquinho recheio mesmo. E assim a gente vai compondo essa barquinha decorada pro Dia dos Namorados. Ó. Mais um pouquinho aqui. E vamos finalizar colocando esse coração aqui no meio, tá? Acho que eu vou até colocar mais um aplique aqui embaixo. Passa aqui e gruda no docinho, tá? Então, olhe essa barca de brigadeiro pro Dia dos Namorados. Ó, deixa eu trazer pra cá. Linda ou maravilhosa? Linda e maravilhosa, né? Temos uma barca com 18 brigadeiros, tá? 18 brigadeiros. Super chocolatuda pra comer de colher, porque ela tá toda preenchida, não tem um buraquinho. Não tem a forminha chata pra estar no meio do doce, atrapalhando a degustação do meu cliente, né? Do love do meu cliente. Tem um compartimentozinho aqui cheio de brigadeiro cremoso também para eles se acabarem. E olha o peso final dessa barca, como é que fica. 617 gramas. Eu vendo ela como 600 gramas, porque normalmente é esse o peso final mesmo que fica, né? Entre 595 até mais ou menos 615, é mais ou menos essa variável. Então eu vendo como uma barca de 600 gramas. É ou não é uma perfeição, gente? Muito linda, muito maravilhosa. Se eu não tivesse de dieta, eu ia comer aqui pra vocês passarem vontade aí do outro lado, tá bom? Mas olha que linda. Linda, maravilhosa. E pra gente vender também fica um arraso, tá? Coloca aqui a minha tampinha. Vou colocar aqui um lacinho só pra gente finalizar, pra gente ver essa barca produzida pro cliente. Ó, esse lacinho de coração, tá vendo? Vou tirar aqui um pedacinho. Eu comprei esse lacinho já tem bastante tempo. Eu comprei 2 rolos e acabei não usando. Eu comprei só porque eu achei bonito mesmo.
as barcas, que vai vender muito essas barcas, eu tenho certeza absoluta. Sempre vende. Só para vocês terem noção, antes de eu trabalhar com ovos de Páscoa, eu vendia barca na Páscoa. E eu vou dizer para vocês, viu? Vende demais, gente, porque nem todo mundo gosta de ovos de Páscoa. E a barca, ela é muito atrativa. E quem olha para ela vê que ela é bem chocolatuda, bem exagerada. Então as pessoas desejam mesmo. É uma excelente opção. Eu gosto de cortar as pontinhas do laço, que é outra forma também de finalizar a embalagem do meu produto, porque a gente fideliza o nosso cliente com esses detalhes, tá certo? Então, olha que coisa mais fofucha do mundo, essa barca super chocolatuda, com esses brigadeiros maravilhosos que você vai poder aprender a fazer todas as minhas receitas através do meu curso. Pense aí que maravilha! Então, já aproveita para arrasar no Dia dos Namorados. E como eu falei para vocês, tem muitas datas ainda até o final do ano, gente. A gente está pensando assim, meu Deus, já estamos no meio do ano. E agora? E agora nada, tá só começando. Para quem tem vontade, força de vontade e determinação, tá só começando. Então se joga mesmo, não pensa que já passou do tempo não, perdeu o time não. Tá na hora agora de você tomar uma atitude, fazer uma coisa diferente, investir no seu negócio e ter resultados diferentes. Então a gente tem assim um monte de dados. Eu postei inclusive na minha comunidade gratuita, que a gente tem uma comunidade gratuita no WhatsApp. Eu postei na comunidade sobre essas oportunidades que ainda tem esse ano para a gente poder ganhar dinheiro. E não só nas datas. Quando você aprende a fazer brigadeiros perfeitos, você vai ganhar dinheiro o ano todo. Você vai estar sempre pronta para poder atender seus clientes. Fora que eu mostrei para vocês aqui hoje que a gente pode trabalhar com brigadeiros lindos, com doces maravilhosos e um baixíssimo investimento. Então aproveite, use e abuse das formas. Você vê que a gente conseguiu transformar um brigadeiro comum, né? Uma barca comum, uma barca linda por conta dos apliques que a gente utilizou. Então use e abuse das formas e faça aí um Dia dos Namorados maravilhoso, incrível, aí mesmo na cozinha da sua casa, tá certo? Espero vocês na minha comunidade gratuita, no WhatsApp, link na bio do meu Instagram, Grandoces. Espero vocês também no dia 5 de junho, quarta-feira, 20 horas, no lançamento do meu curso. Esse curso que tá assim me deixando já de cabelo em pé, de ansiedade, de mostrar pra vocês como ficou tudo maravilhoso. Vou precificar essa barca amanhã no meu Instagram, tá? Nos stories eu vou precificar, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra precificar. E vou deixar já uma dica aqui pra você, tá? Você tá me perguntando pra vocês todas. Por quanto eu vendo? Gente, não se baseie no preço do outro. A pesquisa de mercado para saber os preços é muito importante, sim. Você tem uma noção, um parâmetro, né, dos seus concorrentes. Mas se forem de fato seus concorrentes. Por quê? Porque aqui a gente tem uma estrutura muito grande. Então a gente compra muita coisa de fornecedor, muita coisa com preço muito mais barato. Então a gente consegue vender, às vezes, algumas coisas com preço um pouco mais barato. Outras coisas a gente puxa lá pra cima, porque a gente sabe que a gente consegue extrair muito mais daquele produto. Então, pensem muito nisso na hora de precificar o produto de vocês. Vocês precisam de quê? Técnicas de precificação e uma ferramenta que é a planilha de precificação, que vai ajudar vocês aí a não errar no preço, a não ficar perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro, às vezes nem perdendo, você está trocando dinheiro. Então isso não é o que a gente quer. Um beijo pra vocês, tá? Sucesso nas vendas. Contem comigo sempre, porque eu realmente sou uma louca por venda, gente. Eu amo vender meus produtos, meus brigadeiros. E tô aí com essa oportunidade de ensinar pra vocês também como fazer isso, tá certo?